Olá, crianças, bom dia. Mais uma semana de aula. Nosso conteúdo hoje de história. Nós vamos falar sobre a conquista dos direitos no Brasil. Que conquistas são essas que nós estamos falando, né? A gente vem estudando, fala nos últimos capítulos do livro, nos últimos capítulos mesmo, a questão da cidadania, do respeito, né? A diversidade e tudo mais. Agora a gente passa para a conquista dos direitos no Brasil. A conquista, esses direitos foram conquistados pelos negros, pelos africanos, pelos os escravos, como nós vamos ver adiante. Das primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a libertação dos escravos em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justa. Então, até 1988, era permitido a escravidão, né? A posse de escravos. E esses escravos pertenciam, era como se fossem animais mesmos, né? Mesmo sendo pessoas que merecem ser cidadão, que merecem todo respeito, mas eles eram considerados escravos, porque eles eram escravos, porque eram pobres, eram negros, e seus donos é, tinham ele como os animais, como você tem um cavalo, como você tem um burro, entendeu? Muito triste a situação que eles viviam nessa época, né? Mas nem todo mundo que era rico, que era dono de fazenda, tinha esses escravos, porque alguns não achavam justo. Aí no auge da escravidão, ou seja, assim, no momento principal da escravidão, ocorreu a partir da metade do século XVIII até a metade do século XIX, ou seja, um século, né, 100 anos. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Observem aí na imagem como eles eram tratados. Eles vieram de navio para cá, trazidos à força, como o texto diz aí, né? Separados de famílias, de seus pais, de suas esposas, muito, até dos filhos. E eles eram vendidos para as pessoas, grandes fazendeiros, vendidos como animal mesmo. Da forma que tem a feira de animal, tinha a feira dos escravos, né? Então eles iam lá e compravam e traziam à força. Quando não trabalhavam direito ou tinha alguma resistência querendo tumultuar os outros escravos para tentar fugir, então eles açoitavam mesmo, batiam mesmo, davam muitos castigos e muitas vezes até matavam para não ter mais problema com esses escravos. Então muitos escravos se revoltavam e fugiam para os quilombos, locais onde podiam viver livres e, e com mais segurança. Outros se refugiavam em cidades onde recebiam ajuda de parte da população. Então eles sofriam tanto que aqueles mais resistentes, aqueles mais fortes, eles se revoltavam e partiam mesmo para fugir daquele sofrimento, né? E iam para os quilombos. Esses quilombos já eram vilas que já criadas por escravos que fugiam. Então, cada vez que eles fugiam, eles se juntavam nesse quilombo e iam ficando mais fortes, entendeu? Então, os donos dos escravos não iam lá com medo de ter uma grande violência, até mesmo com medo de morrer, porque eles também já estavam armados nessa época. Eles se armavam, planejavam matar quem fosse lá tentar resgatar eles, né? Então a imagem a seguir foi produzida por Jean Baptiste, artista francês que com outras
que com outros artistas veio ao Brasil no século XIX para ensinar artes plásticas. Esses artistas produziram diversas gravuras e ilustrações sobre o cotidiano do Brasil, e por meio delas é possível ter pistas do que mais chamava a atenção dos estrangeiros que visitavam o Brasil na época. Olha aí um escravo amarrado, olha o jeito que ele era amarrado, né? E ainda o seu dono batendo nele, né? E era isso a imagem que tinha lá fora como vocês viram aí, do pessoas que vieram para ensinar a questão do desenho, da arte, etc, né? E acabavam chamando a atenção à brutalidade que os escravos eram tratados. Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas, associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Então, eles compravam, por exemplo, uma pessoa está vendendo um cavalo e eu vou lá e compro esse cavalo, certo? E aquele cavalo agora me pertence, eu faço o que eu quero. Então, essas associações, as pessoas de bom coração que não concordavam com a questão da escravidão, eles iam lá e compravam aquele escravo e levavam para a fazenda dele. Quando chega lá, tornava o escravo livre. Nessa época chamava a carta de alforria, ou seja, dava uma carta ao negro dizendo que a partir daquele momento ele era livre, porque era o seu dono que tinha comprado a liberdade dele que estava dando aquela liberdade dele, né? Muitos escravizados conseguiam comprar sozinhos sua liberdade, trabalhando na cidade por conta própria. Então, muitos que fugiam ou que seus donos não exploravam tanto, eles conseguiam trabalhar, juntavam dele e ia lá e dizia, comprava, chegava para o seu dono, ó, eu dou tanto aqui na minha liberdade. Se o patrão quisesse, o seu dono quisesse liberar, bem. Se não quisesse, não se tornava livre, né? Então, a gente encerra esse assunto por aqui. A agenda agora no livro didático, na página 79 a 83.